Nunca cozinhe com isso, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a melhor forma para você fritar os seus alimentos, o melhor óleo para você utilizar no seu dia a dia na cozinha. E eu confesso que esse tema tem me chamado muita atenção nos últimos tempos. É um tema pelo qual eu tenho me interessado bastante, justamente porque eu tenho visto que aquilo que sempre foi dito, aquilo que sempre foi recomendado, na verdade, talvez não seja o melhor para você. Na verdade, tudo aquilo que estavam dizendo não seja a melhor opção para a sua saúde. Então, aquelas opções que diziam para você serem as melhores opções, eu tenho quase certeza que elas não são tão boas assim. Então você provavelmente usa algum óleo vegetal, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de algodão. Quem é que usa esse óleo? Escreve para mim no chat, me conta aí nos comentários qual óleo que você usa para cozinhar. E também confirma para mim, por favor, se o meu áudio tá bom, se você consegue me escutar bem, tá? Isso aí me ajuda bastante para nossa qualidade técnica aqui da nossa live. Então, por favor, deixa aí no chat, deixa aí nos comentários, me diga qual é o óleo que você usa para cozinhar. Porque esse óleo que eu falei, ó, óleo de soja, óleo de canola, de milho, de girassol, de algodão, esses óleos, eles não têm gordura saturada, e falam que a gordura saturada é ruim. Não tem gordura trans, a gordura trans é ruim, não tem glúten, não tem açúcar. E muitas vezes esses óleos têm um selo dizendo amigo do coração, protege a saúde cardiovascular. Ué, se esse alimento não tem gordura saturada, não tem gordura trans, não tem glúten, não tem açúcar, não tem carboidrato refinado e ainda tem um selo dizendo que ele é bom para o coração, essa opção deve ser uma opção saudável, não é? Ué, só pode ser uma opção saudável. A gente vê lá a margarina Becel dizendo rica em ômega 6, protege o coração. Saudável. Aí que você se engana. Hoje, nessa live, nós vamos falar sobre óleos derivados de sementes. E eu vou opinar sobre o que você deveria fazer quando quisesse fritar algum alimento. E começando aqui, pessoal, primeiro eu quero que você deixe o seu like, que você curta esse vídeo, porque isso aqui é utilidade pública. Eu nunca vi nenhum médico falar sobre isso, falar sobre o melhor óleo para você cozinhar. Eu nunca vi isso aqui no YouTube. Por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês. Então, curte esse vídeo, porque quando curte, o YouTube distribui para mais pessoas e aí essa mensagem vai viralizar e a gente vai levar saúde para as pessoas, tá bom? Então, o seu gostei, o seu like, a sua curtida vai dar saúde para outra pessoa. Você vai fazer com que outra pessoa também tenha acesso a essa informação importantíssima de utilidade pública, ok? Muito obrigado aí, vamos colocar a meta nesse vídeo de 5.000 likes e eu conto com você para a gente bater essa meta. Vamos lá. Óleos derivados de sementes. Soja, canola, milho, girassol, algodão são os principais. Vamos lá. Esses óleos são ricos em gorduras poliinsaturadas, ou seja, é um óleo instável, é um óleo frágil e é um óleo que faz parte da categoria dos alimentos ultraprocessados. Por quê, doutor? Só tem óleo, não tem nada. Aquele óleo, para ele ser extraído, ele precisa passar por aquecimento, precisa que adicionem hexano, que é um solvente presente na gasolina, ou seja, esses óleos, eles passam por um grande processo de refinamento para que eles possam ficar anos na prateleira. E para você ter uma ideia da significância, da relevância desses óleos na nossa dieta, cerca de 25 a 30% das calorias que nós consumimos costumam vir desses óleos. Então, se você ler os ingredientes dos alimentos que você consome, você vai ver que esses óleos estão em quase tudo, mesmo que esteja escrito apenas gordura vegetal. Então, se você pegar o pão, vai estar lá gordura vegetal. Se você pegar um doce, vai estar gordura vegetal. Se você pegar uma bolacha, um biscoito, vai estar lá gordura vegetal. Um chocolate pode ter lá gordura vegetal. Então, esses óleos, quando você frita um alimento nesse óleo,
você provavelmente está fritando um alimento ultraprocessado num óleo que também é ultraprocessado. Então vamos pegar aqui um exemplo. Você compra um nugget congelado no mercado, que é um alimento obviamente ultraprocessado, e você vai fritar esse nugget no óleo de soja, que também é um óleo ultraprocessado. Então, por esse motivo, você já vê que talvez essa não seja a melhor opção para você. Vamos imaginar que você compre uma massa pronta de bolinho de chuva, muito comum aqui no Brasil. Todo mundo aqui conhece bolinho de chuva, massa pronta. O que vai acontecer? Você vai esquentar um amido/açúcar, que é o bolinho de chuva, que tem farinha de trigo, que tem açúcar, com uma gordura. E essa combinação entre amido e açúcar e gordura vai criar proteínas grudentas, que são chamadas de produtos da glicação avançada. Essas proteínas grudentas, elas se grudam e prejudicam diversas funções do nosso organismo. Então imagine que você vai fazer um frango empanado e vai usar amido de milho para fazer a massa do empanado. Essa combinação entre calor, gordura, proteína também vai criar os produtos de glicação avançada que sim vão contribuir para entupir as suas artérias, que vão trazer malefícios para a sua saúde, que vão aumentar o seu risco de câncer, o seu risco de doenças cardiovasculares. Então, quando você vai num restaurante, num fast food, quando você vai comer um pastel de feira, que eu particularmente adoro, você sabe que aquele óleo usado para fritar, ele não é utilizado apenas uma vez. Então, o mesmo óleo, ele é usado centenas de vezes para fritar. O mesmo óleo é reaquecido, 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 reaquecido inúmeras vezes ao longo de vários dias. E quanto mais esse óleo é reaquecido, mais tóxico ele se torna, mais produtos tóxicos são criados, mais oxidação é gerada. E a oxidação é como se fosse o óleo se enferrujando. E essa oxidação também gera ferrugem, digamos assim, no seu corpo. Também aumenta os índices de radicais livres no seu corpo. Então tem outras coisas que eu gostaria de dizer sobre os óleos vegetais, mas eu tenho que te contar aqui, eu tenho que te falar sobre isso, que esses óleos derivados de sementes, eles não eram para consumo humano quando começaram a ser extraídos por volta de 1865, quando o processo de desenvolvimento, de aquisição desses óleos foi criado. Então, no começo, esses óleos nem eram utilizados para alimentação humana. Em tese, meus amigos, minhas amigas, as gorduras poliinsaturadas que estão presentes nesses óleos ajudam as membranas celulares. Então, cada célula, dentro dela, tem pequenas estruturas. E cada uma dessas estruturas também possui uma membrana que a separa do citoplasma, que a separa do restante da célula. Então, você imagina que a nossa célula é aqui. Temos aqui uma célula, tá? E dentro dessa célula nós temos pequenos compartimentos, com a mitocôndria, com retículo endoplasmático, com as estruturas necessárias para o bom funcionamento da célula. Então, cada uma dessas estruturas dentro da célula também possui uma membrana, uma espécie de bolsa, que é seletivamente permeável e que permite a comunicação entre as diferentes estruturas celulares. Também tem a mitocôndria, que é muito importante para a produção de energia e que está relacionada ao desenvolvimento de várias doenças, só que esses óleos derivados de semente, eles podem entrar nas suas membranas naturais e substituir essas membranas, o que é péssimo para a célula. Então, para você ter aqui como efeito de comparação, pessoal, estresse oxidativo, que gera envelhecimento precoce, morte celular precoce, que faz com que o seu corpo fique enferrujado, para a gente simplificar bastante esse conceito. Então, o estresse oxidativo causado pelo fumo, nos intoxica por cerca de 6 meses a 1 ano, a partir do momento da interrupção do hábito de fumar. Então, eu fumei um cigarro hoje, esse estresse oxidativo, ele vai perdurar por 6 meses a 1 ano, tá? Agora,
Quando a gente consome esses óleos vegetais, o estresse oxidativo gerado se mantém por 3 anos. Olha só, eu estou comparando cigarro, que é algo que todo mundo sabe que faz mal, que todo mundo sabe que mata, que causa câncer, que causa doenças cardiovasculares, que causa disfunção erétil, que causa 1 milhão de problemas. Cigarro com o consumo de óleos vegetais. E o estresse oxidativo causado pelos óleos vegetais, ele é muito mais longo, muito mais longevo do que o estresse oxidativo causado pelo cigarro. Então, pessoal, esses óleos, eles não são adequados para o nosso corpo. A gente nem consegue utilizar esses óleos como combustível. Da mesma forma que a gente usa o açúcar como combustível. Esses óleos, eles são dificilmente utilizados como fonte de energia no nosso organismo. E quais são os efeitos que eles causam? Danos mitocondriais, que podem gerar resistência insulínica, que está muito associada ao diabetes e que também está associada à esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Pode aumentar o risco de obesidade, câncer, doenças cardiovasculares, porque esses óleos não são queimados como combustível e acabam sendo armazenados no corpo. Então, pessoal, quais são os óleos que você deve utilizar para fritar? Lembrando que, obviamente, o ideal é que você não frite o alimento por imersão em alta temperatura, porque isso cria problemas. Então, prefira grelhar o seu alimento, prefira usar a air fryer, que não exige o uso de óleo. Então, fritar por imersão nunca é uma boa opção. Agora, se você frita por imersão com soja, milho, canola, girassol, aí que você está fazendo a pior escolha possível, porque isso vai gerar muita peroxidação que vai contribuir para o estresse oxidativo no seu corpo. Então, pessoal, quais são os melhores óleos para utilizar? Aqui, eu tô com 3 aqui comigo, tá? Eu tô com 3 aqui do meu lado comigo. Quero saber qual é o óleo que você acha que é bom para utilizar e aproveita, pessoal. Já vou te contar os 3 melhores óleos que eu tô aqui com eles do meu lado. Estou com eles aqui do meu lado. Estou com os 3 aqui na minha mão agora. Os melhores óleos para você cozinhar. Tem outras opções também que eu não estou aqui no momento. Mas antes eu quero que você me diga aí, é a primeira vez que você me assiste? Você caiu aqui de paraquedas? Você já me acompanha há mais tempo? Escreve aí para mim no chat, escreve aí para mim nos comentários, me conta se é a sua primeira vez aqui no canal ou se você já é das antigas. E não se esqueça, pessoal, de se inscrever aqui também, de fazer parte da família do canal do Dr. João, essa família que só cresce e essa família que vai levar saúde para você, saúde para a sua casa, a partir do momento que você seguir as nossas orientações, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os melhores óleos para você utilizar? O primeiro de todos, pessoal, que não vai ser surpresa para ninguém, é esse daqui, tá? Eu não ganho nada dessa marca aqui, não. Ah, doutor João, qual é o azeite que você compra? Por que você compra esse azeite? Eu comprei esse azeite aqui porque dizem, né, que é melhor comprar um azeite que tenha o vidro mais escuro para não oxidar o óleo lá dentro. A gente sempre busca um azeite com acidez máxima de 0,5%, basicamente. E a gente sempre busca também o azeite de oliva extra virgem, tá? De preferência, prensado a frio. Esse aqui eu não sei se ele é prensado a frio. A questão é que eu escolhi esse aqui porque ele estava com o melhor preço. E ponto. É verdade, eu também sou consumidor como vocês. Eu também estou vendo o preço do azeite lá nas alturas. Está muito caro o azeite, né? Acho que foi R$ 45 essa garrafa aqui de meio litro. Então tá caro. Então essa é a nossa primeira opção, azeite de oliva, tá? Essa aqui todo mundo conhece, todo mundo está familiarizado. Nossa segunda opção, pessoal, é essa daqui. Eu estou na forma de spray, porque eu uso para botar, por exemplo, vou fazer uma batatinha na air fryer, eu passo, dou uma sprayzada assim de óleo para ela ficar crocante. É o óleo de coco, tá? O óleo de coco também é uma boa opção para você cozinhar. Tem gente, tem estudo falando que não faz bem, tem estudo falando que faz bem. Na ciência, na medicina, é uma loucura. É sempre assim. Vai ter gente falando que faz bem, vai ter gente falando que faz mal. Agora, o óleo de coco,
na minha opinião, e com base no que eu estou lendo, com base nos estudos que eu estou vendo, o óleo de coco é uma melhor opção do que esses óleos vegetais, que são ricos em ômega 6, que já estão mostrando o risco do ômega 6 para a sua saúde cardiovascular. E por outro lado, qual é o problema do óleo de coco que o pessoal fala? Alguém sabe aí? Qual é o problema? Qual é o defeito que o pessoal coloca no óleo de coco? Bota aí para mim no chat, bota aí para mim nos comentários. Quem é que sabe o motivo para o pessoal falar que o óleo de coco é ruim para a sua saúde? Alguém sabe? Me conta aí, alguém que esteja me ouvindo aí no chat, alguém que esteja aí me ouvindo nos comentários, me conta aí, por que dizem que o óleo de coco é ruim para a saúde? Escreve aí, pessoal. Vou dar um tempo. Enquanto isso, eu vou procurar o estudo aqui. Que vai mostrar o que eu estou dizendo. Vamos lá, achei aqui já o estudo. Já achei o estudo. E vou falar, vamos ver se o pessoal já está me dizendo aqui, ó. Ninguém me falou, ó, dizem que aumenta o colesterol, porém eu faço uso dele. Pessoal, é o seguinte, qual é o problema? Aqui, o Paulo Emísio acertou. É isso. Por que dizem que o óleo de coco faz mal? Porque o óleo de coco, ele tem muita gordura saturada. Só que vários estudos já saíram, tá? Vários estudos já saíram. Inclusive meta-análises. O que são as meta-análises? São estudos que avaliam vários outros estudos para chegar a uma conclusão unificada de acordo com dezenas, centenas de estudos. As meta-análises são os níveis, é o nível mais alto de evidência científica. É o artigo que a gente mais valoriza, são as meta-análises e as revisões sistemáticas. E já tem várias meta-análises, várias revisões sistemáticas mostrando que a gordura saturada não aumenta o risco de doença cardiovascular. Não aumenta o risco. Então, aquilo que falam, não, a gordura saturada é muito ruim, você tem que escolher as gorduras não saturadas, você tem que ficar com os óleos vegetais que são pobres em gorduras saturadas. As meta-análises dizem que isso é falso. E, por outro lado, estão saindo vários estudos mostrando a relação do ômega 6 muito presente nesses óleos vegetais, a relação do ômega 6, esse sim, com as doenças cardiovasculares, ainda mais na proporção enorme de ômega 6 que a gente está comendo para ômega 3 que está aqui embaixo, tá? Então, tudo indica, até o momento, que a gordura saturada ela não é tão vilã assim, e que, na verdade, o ômega 6, que não é uma gordura saturada, talvez seja um vilão maior do que ela própria. Então, esse motivo aqui de falar que que o óleo de coco é ruim por conta da gordura saturada, olha, isso aí está muito próximo de ser considerado mentira já. E quem fala tão mal da gordura saturada, quem fala, por exemplo, que é melhor comer margarina a comer manteiga, eu não consigo acreditar que tem gente que fala que é melhor comer margarina a comer manteiga. Não consigo, eu fico indignado quando eu vejo alguém recomendando a troca da manteiga pela margarina, porque não faz nenhum sentido. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro óleo que é bom para cozinhar: óleo de oliva, azeite de oliva, tá? Cuidado para não comprar aquele óleo misto, tá? Que é 95% óleo de soja, 5% azeite de oliva. Cuidado, não compre. Outra opção para você cozinhar: óleo de coco. Óleo de coco. Outra opção para você cozinhar: manteiga, ok? Manteiga também é uma boa opção. Outra opção para você cozinhar, essa aqui eu preciso me aprofundar mais, mas tudo indica que ela também seja uma opção melhor do que os óleos vegetais.
ok? E que é um parente do coco, que é azeite de dendê, o óleo de palma. Tudo indica que ele seja mais saudável do que o óleo de soja, do que o óleo de milho, do que o óleo de canola, tá bom? Azeite de palma, óleo de palma. Olha aqui como é que ele fica. Olha como é que ele fica aqui. Igual óleo de coco. E outras opções também. Banha de porco, que eu não tô aqui, mas a minha mãe já comprou para mim e eu vou pegar com ela hoje. Banha de porco, uma boa opção. Sebo de carne, uma boa opção. Óleo de abacate, uma boa opção. Então, essas são opções melhores para você utilizar na sua culinária, ok? Vou confessar uma coisa para vocês. Eu, de 2 semanas para cá, mais ou menos, eu comecei a me preocupar mais em não consumir os alimentos com óleos vegetais. Então, se eu vou se eu vejo um produto, eu queria comprar um pão integral, por exemplo, no mercado. Fui no mercado comprar um pão integral, mas todos os pães integrais tinham gordura vegetal na composição. O que, que eu fiz? Eu não comprei. Não comprei. Fiquei sem comer pão. E eu estou tomando precauções para não consumir esses óleos. Então, eu não estou pedindo batata frita, não estou pedindo comida de fora. Eu mesmo estou fazendo a minha comida para ter certeza que não vai ter esse tipo de óleo. E eu estou me sentindo muito bem. Eu estou me sentindo bem melhor do que antes. Não que eu estivesse me sentindo mal antes, não. Mas eu estou me sentindo bem. Ok? E eu vou continuar assim. Tá bom? Por algum tempo, pelo menos. Bom, pessoal, esses óleos que eu falei aqui, óleos que podem te atrapalhar e óleos que podem substituir, tá bom? Eles, para que tenham um melhor efeito, obviamente precisam estar associados a um estilo de vida saudável. Então você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, fazer atividade física, você precisa controlar a sua ansiedade de forma eficaz, porque esses fatores que eu falei aqui agora, sedentarismo, que é não fazer exercício físico, má alimentação, estresse, sono ruim, tudo isso vai contribuir para você ficar doente, para você ter pressão alta, para você ter câncer, para você ter diabetes, para você infartar, tudo isso vai contribuir. E se você dorme bem, come bem, controla bem a ansiedade, se você se exercita, aí você vai estar se protegendo de várias doenças, tá bom? Então, se você quiser o guia completo de como ter o melhor estilo de vida do mundo para prevenir, tratar e reverter doenças, você pode, por exemplo, parar de tomar o seu remédio para pressão, para o diabetes, se você atuar na causa do problema. Porque se você atua na causa do problema, esse problema vai parar de existir e aí você não vai precisar mais da medicação. Então você vai estar tratando a sua doença de forma natural, sem médicos, sem exames e principalmente sem remédio. Então, se você quiser aprender como ter saúde de forma natural e principalmente cientificamente comprovada, eu recomendo que você clique agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o meu livro O Código da Longevidade por apenas R$ 29,90. Se você não gostar do livro, não se preocupe, eu devolvo o seu dinheiro. Vou colocar o livro aqui no chat para quem quiser ter acesso ao livro. Pessoal, comprei o livro, não gostei. Relaxa, eu devolvo, eu faço um reembolso. Eu assumo o risco de ter que pagar uma multa, porque eu tenho certeza absoluta que você, quando ler o livro, vai me agradecer por ter feito esse investimento e vai se agradecer também por ter... Aliás, você vai me agradecer por eu ter indicado essa leitura e vai se agradecer por ter feito esse investimento tão importante no que você tem de mais valioso, que é a sua saúde e a sua qualidade de vida, ok? Então, pessoal, não tenha medo, o risco dessa operação é todo meu. Faz o seguinte, clica nesse link aqui, ó, se você estiver aqui na live comigo, ó. Calma aí, nesse link aqui, ó. Ih, tô dificultando. Aqui, ó. Esse link aqui, clica nesse link aqui, ó, que está fixado nos comentários, aqui no chat, ou no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, tá bom? Então, compra lá o livro, lê, coloca em prática e inicia a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor. Vamos lá, pessoal. Quem está aqui no chat com a gente, vou também
Vou pedir para você deixar uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10, o que você achou, tá? Vou responder todas as dúvidas aqui do pessoal. Manda dúvida se você tiver, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários que eu vou tirar as dúvidas, tá bom? Mas dá uma nota, compartilha esse vídeo aqui, tá? Compartilha esse vídeo aqui eu não vejo ninguém falando, eu não vejo médicos falando sobre isso, o que eu vejo é o contrário. O que eu vejo é nutricionista mandando usar margarina, o que eu vejo é nutricionista mandando usar óleo de soja. Então, pessoal, por favor, não faça isso, tá? Não faça isso, ok? Fica aqui com o canal do Dr. João que você vai ganhar, beleza? Segue aqui a minha que você vai ficar na boa. Vou te botar na boa. Vamos ver quem tá com a gente aqui. Compartilha esse vídeo, hein, pessoal. Um abraço para Maria Trevisan, Lincoln Batalha, Madalena Inácio, Lúcia Franco, Joaquina Ferreira, Josenita Cruz, Aurenice Rodrigues, Marilene Dias Martins, Leni Alves, Alcilene Siqueira, Francisco, abraço para Conceição Leal, Ed Nações, Duas Nações, abraço para Lúcia Franco, já mandei, para o Silas Negrão, José Aldísio, Klaus Valentini, um abraço também para Renata Duarte, para Maria José Cortes Naves, abraço para Sandra de Maria Ferreira, abraço para a Tereza Magalhães, Dirce Tegoncelli, abraço para Maria Aparecida Camargo, Maria Cristina Vianai de Abreu, amamos você, vou ter que resolver aqui hoje, vejo você daqui a pouco, obrigado, está excelente hoje, quero ver mais tarde, não suma. Maria Cristina Viana de Abreu Morado, um beijo para a senhora, obrigado pelo carinho. Abraço para Valéria Fraga, Márcia Maria do Recife, Rosângela Barbosa de Manaus, Wilson Lima da Silva de Curitiba, Ione. Um abraço também para a Marta Casadei. Bom dia, doutor João. Nós estamos sendo envenenados, está difícil. Quando vou ao mercado, evito comprar produtos industrializados. Esse é o ideal, Marta, você está fazendo certo. Abraço para Maria Rosa, para Iocaiara Maia, Selma Aragão, Loreni Garcia Albino, Antônia Silva. Abraço para Franberto, perguntando se a banha é bom. Fran, é melhor do que o óleo de soja, tá? É melhor do que o óleo de soja. Então, em breve eu vou começar a cozinhar com banha. Dr. Lai Ribeiro sempre falou muito bem da banha também. Abraço para Paulo Emílio Ruse, Luciana Lisenfeld, abraço para Gladys Nunes, Tereza Magalhães, que é das antigas, Lázara Martins Mundim, que usa banha de porco caipira. Lázara, me manda um pouco dessa banha aí de porco caipira, por favor. Que eu fui no mercado aqui comprar banha e só tinha banha de porco alimentado com soja transgênica. Então, se o porco come soja, a carne dele vai ter a mesma coisa da soja. É aquela história, você é o que você come. Se o porco come soja, ele vai ter soja, ele vai ser soja. Obviamente, não diretamente soja, mas ele vai ter a influência da soja na banha dele, no corpo dele, no músculo dele. Abraço para Maria Irene, primeira vez com a gente aqui. Seja bem-vinda, Maria Irene. Seja bem-vinda, Marilza Ibiapina, também. Um abraço para Zoraide, para a Marilene Peixoto, para Valmir Pelais, José Maria da Ilha da Madeira, terra do Cristiano Ronaldo. Abraço também para o Benedito Santos, Ana Pesce, Jiao In. Abraço também para Renata Duarte, que me segue desde 2021, bastante tempo. Obrigado, Renata. Fico feliz que esteja aqui até hoje. Abraço para a Josenita Cruz, que também segue desde a mesma época da Renata. Que legal, fico feliz. Abraço para Antônia Silva, para o meu amigo Felipe Alves, para Amélia Castro, estou te assistindo de Portugal. Gosto dos comentários. Obrigado, Amélia. Grande beijo para a senhora. Abraço para a Terezinha. E o Klaus está falando aqui, ó. O sistema é assim, o que faz bem fala que faz mal para te empurrar o óleo venenoso para te prejudicar. É bem assim, Klaus. Concordo com você, também acho que seja assim. A Terezinha falando, a banha é a melhor coisa para comer, é natural, eu só uso banha saudável, não tenho colesterol. Amém. Que bom, Terezinha. Vou começar a usar a banha também já. Vou pegar hoje a banha para começar a usar. Mas é que eu uso tão pouquinho óleo. Eu só uso um pouquinho do óleo de... Só boto um pouquinho de azeite de oliva só para fritar, só para não grudar muito na panela. Muito pouco que eu coloco. Abraço para Guiarte. Para a
Marli Vitor da Silva, Rosângela Almeida. Abraço para o José Clóvis, perguntando da banha de porco. Banha de porco é uma boa opção aí, José Clóvis. Abraço para Silvanês Maria e para a Rúbia Primone, que está falando, não fritar nada é o melhor. É isso aí, Rúbia. Esse é o ideal, não fritar nada. Agora, por exemplo, a gente falou aqui ontem ou anteontem sobre a importância do tomate, do licopeno presente no tomate, para a saúde da próstata, para a saúde masculina, para prevenir a hiperplasia prostática benigna, o aumento da próstata e, por exemplo, é melhor que você refogue o tomate com alguma gordura, porque o licopeno, ele fica mais biodisponível quando a gente aquece e quando ele está misturado com alguma gordura, porque ele é lipossolúvel. Então, em vez de você refogar no óleo de soja, usa o óleo de oliva, o óleo de coco, usa um pouco da banha de porco, tá? Então, a gordura, essas gorduras, a gente vai usar quando realmente precisar. Não é para ficar fritando todo dia por imersão. E também não é para você achar que vai fritar por imersão no azeite e vai usar esse azeite 1 milhão de vezes e vai estar fazendo uma escolha saudável, porque não está também, tá bom? Um abraço para Marina Barbosa de Salvador, para a Célia Veríssimo, perguntando da banha de porco. A banha de porco é uma boa opção. Abraço para Lília Rores. Doutor João, gosta das suas dicas, mas o senhor há de convir que o que realmente nos interessa, o senhor demora muito para dizer. Hoje em dia as pessoas não têm muito tempo para ouvir. Lília, faz parte, não dá para ser perfeito, não dá para agradar todo mundo. O que eu recomendo é, se a pessoa está com pressa, se a pessoa está sem paciência, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, que é uma engrenagemzinha de opções, né, configurações. Você aperta nessa engrenagemzinha e bota em 2 vezes. E aí o vídeo que tinha 10 minutos vai ter 5, porque você vai ver na velocidade 2, tá? Então essa é uma opção. É que eu gosto de trazer a informação completa. Então eu não fico enrolando, não fico falando, não, meu nome é Dr. João, eu sou médico formado pela UFRJ, meu objetivo aqui no canal é levar saúde para vocês, porque eu acredito que por meio da informação nós vamos poder fazer escolhas mais saudáveis, escolhas que vão levar mais qualidade de vida. Eu não fico nessa enrolação, como eu vejo muitos outros fazendo, que está certo, não está errado, não. Eu faço do meu jeito, pessoal, tá? E eu procuro sempre ser o mais objetivo possível. É que, em alguns casos, eu gosto de explicar para a pessoa entender o que está se passando e ela ter a informação. Porque para mim é muito fácil, chega assim, ó, nunca mais cozinho com isto. Ó, nunca mais usa óleo de soja, nunca mais usa canola, milho e girassol, nunca mais usa esse, tá? E agora você só vai usar azeite de oliva e óleo de coco. Pum! Acabei o vídeo em 10 segundos. Pessoal, ó, vamos lá, vou começar o vídeo aqui. Não é para usar óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol. E é para usar óleo de coco, banha e azeite de oliva. Acabou meu vídeo. Em 15 segundos. Entendeu? Só que aí eu só estou jogando a informação. Não estou explicando nada, não estou conversando, não estou tirando nenhuma dúvida, não estou criando aqui um ambiente legal para o pessoal assistir, para o pessoal se sentir acolhido, para o pessoal participar, se sentir parte de uma comunidade. Então é isso. Um abraço para a Lília Rores. Abraço para a Luzia Aparecida de Almeida, para a Inês Lima, para a Ana Silva. Um abraço também para a... Quem mais está com a gente aqui? Vamos ver. Nair Paula Carneiro. Estou usando óleo de coco babaçu. Não conheço esse óleo, Nair, mas eu acredito que as características dele sejam parecidas com o óleo de dendê, sejam parecidas com o óleo de coco, tá bom? Um abraço para o Mário Rodrigues, Marilene Peixoto, Ellen Lupa. Tem sido dito que o óleo de palma é a nova gordura trans. Ellen, ele é a nova gordura trans porque ele tem uma consistência que é parecida com a consistência que a gordura trans dá para os alimentos. Agora, o óleo de palma, ele não é tão prejudicial quanto a gordura trans, tá bom? E, inclusive, tem muita gente que fala mal do óleo de palma porque o plantio da palma, né? Óleo de palma aqui, ó, o dendê, porque o plantio da palma ele vai ser prejudicial para o meio ambiente, esses papos aí que a gente está acostumado. Então, quando falam disso aí, eu já fico com o pé atrás. Abraço também para Rosiane João,
Para a Ivan Câmara Pereira de Bagé, o Lincoln Batalha, Airfryer é saudável? Lincoln, eu uso bastante, tá? Airfryer, a princípio, é saudável sim. Tem gente que fala mal, tem gente que diz que produz componentes tóxicos, mas eu nunca vi nada muito certo sobre isso, tá? Eu particularmente uso sim, e eu acredito também que seja mais saudável você utilizar Airfryer do que você utilizar uma fritadeira com óleo, tá? Um abraço para Genoveva de Oliveira Grilo. E como fazer tudo isso com o momento atual desse país? Comer bem, dormir bem, desestressar é difícil. Genoveva, vamos lá. Preste atenção nessa dica aqui. O que você pode fazer para melhorar o momento atual desse país? Me diz, o que você pode fazer para melhorar? Existe alguma coisa, alguma influência que você pode exercer no momento atual desse país para mudar o panorama? Me diz, sim ou não? Você pode fazer alguma coisa para mudar? Sim ou não? O que você acha, você que está me assistindo? Será que eu, você, agora, nós podemos fazer alguma coisa para mudar o país? Seja qual for o seu país, se você estiver no México, se você estiver em Portugal, se você estiver em Angola, se você estiver aqui no Brasil, se você estiver nos Estados Unidos, o que você pode fazer agora para mudar o país? Eu confesso que eu não posso fazer nada. Eu não tenho o que fazer para mudar o país. Independente do que eu faça, as coisas vão continuar do jeito que elas estão. Então, por que eu vou me preocupar com isso? Por que eu vou me estressar com isso? Se eu não tenho o que fazer, se não está no meu poder mudar o panorama. Porque aí eu vou me estressar por me estressar, e eu não quero me estressar por me estressar. Eu quero me estressar com aquilo que eu posso resolver, com aquilo que eu influencio, com aquilo que eu mudo, com aquilo que eu dou um jeito, que a minha influência vai ajudar. Agora, com aquilo que o que eu faço não muda nada, por que eu vou esquentar minha cabeça? Essa é a principal dica para controlar o estresse, tá bom? Bom, o Mário Rodrigues está perguntando aqui sobre a margarina. Deixa eu achar aqui a pergunta dele. Bom dia, doutor João. A margarina é feita com óleo vegetal ou gorduras animais com soda cáustica? O senhor confirma isso? Mário Rodrigues, a margarina é feita com óleo vegetal a partir da hidrogenação da gordura, ok? É isso. É um produto de origem 100% vegetal, ok? E não é saudável também. Por mais que te digam que é saudável, a margarina não é saudável, ok? Se você usa margarina, pare de usar se possível. Se você vê margarina na composição de um alimento, como eu vi daquele Rap 10, me deu até. Eu nem consigo chegar perto de margarina, essa é a realidade. Bom, um abraço para Rosélia Leite, de Portugal, Setúbal. A Joaquina Ferreira, eu já tentei comprar o livro, não consegui. Joaquina, é só clicar nesse link aqui no chat. Eita, tô difícil aqui. Esse link aqui. Primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários, tá bom, pessoal? Se não deu like ainda, dá o like. Se não compartilhou ainda, compartilha, tá bom? Abraço para Maria Acosta, Renata Duarte, Daria Pérez. Abraço para Maria Mendes, Rose Dias. Abraço para Maria da Guia Bandeira, para Terezinha Davini, para Marlene Piperno, Terezinha Davini, gordura no fígado, oriente, por favor. Terezinha, vários vídeos aqui do canal são sobre gordura no fígado, tá bom? Eu vou deixar um aqui, ao final dessa live, recomendado, um vídeo sobre chás para eliminar gordura no fígado, ok? Abraço para Rosalinda Trindade, para Sebastiana dos Santos, para minha amiga Luísa, lá da Argentina, Buenos Aires. Olá, olá, bom dia, minha querida Luísa. Um abraço, tá bem? Abraço também para o Antônio Carlos, para a Marilda, para o Antônio Costa, de Riachão do Jacuípe, Bahia, para Renita Bonetti, para Sheila Menezes, de Viseu, Portugal, para Maria José Cortes Naves, para Loreni Garcia Albino, Dia Casoli, Lourdes Albuquerque. Abraço para Marlene da Itália. Óleo de coco é bom, doutor? Sim, é bom. Abraço também para Lili Arganharás. Hola, doc. Puedo tomar todos os dias, gracias de Tucumán, Argentina. Lili, pode tomar o quê? Que puedes tomar todos os dias? Tomar
birra, tomar bino. Cuidado, hein? Cuidado. Abraço para Graça Alves de Brito. Para quem mais? Benedito Santos. Para Yolanda Passoni de Sarandi, no Paraná. Quem mais está com a gente aqui? Bastante gente hoje na live, assim que eu gosto. Gorete Zamuner. Tá animada hoje a Gorete, hein? Abraço para Eliene Honório de Goiatuba. Para Gilson Cardoso. Abraço para Clei Oliveira. Para a Messia Soeiro da Silva. Para o Marcos Antônio Lima Federer. Até as moscas evitam se aproximar da margarina. É isso. Entre micro-ondas e air fryer, qual é o menos danoso? Lincoln, eu acho que nunca fizeram um estudo comparando qual é o menos danoso, né? Então eu não posso dizer nada. São eletrodomésticos que funcionam de forma diferente. Um é uma fritadeira a ar, elétrica, e o outro é algo que esquenta a comida por meio de micro-ondas térmicas, né? Então, assim, não sei se existe um estudo comparando os benefícios e malefícios entre os dois, tá bom? Um abraço para Rosário Vicente de Portugal, Rosângela Margaride Farias. Klaus está perguntando, doutor, você já falou sobre magnésio? Já falei sim, Klaus, mas devo falar de novo também. Magnésio é muito importante aí. Ele é um mineral que é necessário para centenas de reações enzimáticas. Inclusive, o magnésio ele é necessário para o seu corpo absorver a vitamina D, por exemplo, e poder utilizar a vitamina D. Um abraço para Lourdes Oliveira. Pessoal, essa live aqui já até se estendeu mais do que deveria, 41 minutos já de live. Faz o seguinte, essa aqui vai terminar, mas eu separei outras duas para você, tá bom? E aí, vai ser essa daqui sobre chás para eliminar a gordura no fígado e vai ser essa daqui sobre magnésio, que o Klaus solicitou aí, tá bom? Então, live aqui sobre chá que ajuda a eliminar a gordura no fígado e essa live aqui sobre magnésio, tá bom, pessoal? Então não se vá, continue aqui comigo, ok? Continue aqui comigo porque eu te vejo daqui a pouco, após o comercial, nessa live aqui e nessa live aqui, tá bom? Não se vá, que é rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta.